Então, meu amigo torcedor vascaíno, vambora, né? Para mais um vídeo, mais um Fala Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E o clima para o técnico Fábio Carille no Vasco da Gama não é nada bom. O técnico conseguiu fazer o impossível, se queimar com o atual elenco. Um elenco que o abraçou, um elenco que, diante de um momento de dificuldade do treinador, se juntou a ele, abraçou ele, comemorou gols com ele. E ontem, esse mesmo técnico, abraçado pelo elenco, coloca culpa no elenco por conta da vitória, ou aliás, pela derrota sofrida contra o Ceará na Arena Castelão. Fábio Carille reclamou muito da postura do grupo e foi bem incisivo nessa reclamação. E isso, meu amigo, não caiu nada bem dentro do vestiário. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês, porque definitivamente ontem o que aconteceu na Arena Castelão é motivo de ser debatido, tanto por conta do clima no vestiário, quanto pela atuação patética do Vasco de Fábio Carille. Vou passar aqui para vocês os gols que o Vasco levou, gente, e chega a ser surreal. Vocês vão entender aqui o que eu tô falando. 2 gols, 2 erros do sistema defensivo. Um técnico que foi contratado, tendo como de suas principais valências a melhora no sistema defensivo, tendo como de suas principais valências ser um técnico que fortalece a sua defesa, ele tá fazendo com que a defesa do Vasco seja que nem água, passe quem quer passar. A gente vai falar sobre isso. Teremos aí um Fala Gigante cheio de muitas informações e novidades para vocês nessa tarde de quarta-feira. Entretanto, rapidamente aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Luca e você está no canal do Gigante Vasco.Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tenho o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Tem também o Fala Gigante, que é esse vídeo, e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso último vídeo, saindo sempre pela parte da noite. Eu conto muito sempre com o apoio e a ajuda de todos vocês aqui no nosso canal, deixando o seu like, ele é fundamental para o crescimento e a divulgação do nosso vídeo. Também, além disso, compartilhando o nosso conteúdo, se inscrevendo. Vamos juntos aí fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e melhor. Além disso, também um recado bem rápido a vocês. Eu peço, por favor, nesse momento, para você que ainda não é um inscrito, se inscreva no canal. Ajude a gente a chegar à marca aí dos 150 mil. Faltam pouquíssimas pessoas, rapaziada. Vamos juntos nessa. Fechou? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Quero começar aqui primeiramente com vocês esse Fala Gigante, falando exatamente sobre essa questão do sistema defensivo do técnico Fábio Carille. O Carille sempre foi um treinador chamado de retranqueiro. Sempre foi um treinador chamado de retranqueiro. Por quê? Porque o Carille tinha como de suas valências nos times onde ele montava ser uma equipe muito forte defensivamente. E a partir do momento que a grande valência do Carille era a defesa, ele se garantia ali. Então por isso que o Carille sempre foi apelidado como um técnico muito retranqueiro. Por quê? Porque ele se garantia no sistema defensivo da sua equipe. Então ele ia pro ataque, marcava um gol. Isso a gente viu muito, por exemplo, no Corinthians, campeão brasileiro, salvo engano, de 16, né? Que o Corinthians conquistou o título com o técnico Fábio Carille. Vou até confirmar, para não falar nenhuma bobagem. Foi 2017. 2017 o Corinthians conquista o título brasileiro com o técnico Fábio Carille. E nesse campeonato era assim o Corinthians. Era uma equipe que fazia um golzinho, colocava, como se diz no ditado do futebol, a bunda lá atrás e esperava o adversário por saber que, por ter um sistema defensivo forte, não tomaria gol. Inclusive, naquele ano de 2017, o Corinthians é o campeão brasileiro, sendo a melhor defesa da competição, com apenas 30 gols sofridos em 38 jogos. Então, o Corinthians tinha um sistema defensivo muito forte. Isso era uma característica do Carille. Ia pouco ao ataque, quando ia ao ataque fazia gol, e quando fazia gol, meu amigo, era um ferrolho lá atrás e era difícil de o Corinthians levar um gol. Essa era a característica do clube paulista e essa era a característica na essência do técnico Fábio Carille. E ele chega ao Vasco com essa perspectiva. Um técnico que viria para o nosso Cruz Maltino
para melhorar o sistema defensivo do Vasco, que nesses últimos anos, há muito tempo, vem sendo uma bagunça. Só que, cara, surpreendentemente, o Carille não está conseguindo ajeitar o seu sistema defensivo. Muito pelo contrário. Hoje, o sistema defensivo do Vasco é pior do que o meio-campo e é pior que o ataque. O ataque, que era um grande problema hoje, vem conseguindo se ajeitar. Muito, é claro, pelo Prabo Verrete, que vem, assim, fazendo uma temporada absurda, espetacular. Mas o Vasco é uma equipe que marca gol. Olhando pelo Campeonato Brasileiro, em 4 rodadas o Vasco marca 2 gols contra o Santos. O Vasco não marca contra o Corinthians, ok? Mas o Vasco marca 3 gols contra o Sport e marca um gol ontem. O Vasco tem 6 gols marcados em 4 partidas. É uma média boa. É uma média de gols que o Vasco, sabendo a utilizar, já poderia sair com vitórias em todos os jogos, né? São 6 gols em 4 jogos. O Vasco tem mais gols do que partidas. Vencendo por 1-0, o Vasco conseguiria ganhar os jogos. A grande questão, porém, não é o fato de fazer gols. Isso o Vasco vem fazendo. É não tomar gols. O Vasco tomou, meu amigo vascaíno, 1 gol do Santos, 3 gols do Corinthians, 1 gol do Sport e 2 gols ontem. O Vasco tem 7 gols sofridos no Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje é a pior equipe do Brasileirão. Essa é a situação do Vasco da Gama de Fábio Carille. O Vasco contrata um técnico para acertar o seu sistema defensivo e nesse momento o sistema defensivo do Vasco é a pior coisa que tem dentro do seu grupo. Isso não é normal. E a grande questão é, os erros, eles são erros táticos, eles são erros de estrutura, eles são erros de formação, eu vou mostrar isso a vocês, mas também são erros individuais. E em todas as rodadas a gente vê o Vasco cometendo erros individuais. A gente vê contra o Santos, na estreia, o primeiro gol do Vasco no Campeonato Brasileiro sofrido. Um erro do Paulinho, não sei se vocês lembram desse lance. O Paulinho tenta um passe para o João Vitor, o João Vitor era o último homem. O Paulinho tenta esse passe, erra o passe. O jogador do Santos rouba a bola, salvo engano era o Tiquinho, acha, né, esqueci o nome do atacante também do Santos, um pontinha muito, muito bom que o Vasco chegou a especular, cava e o Vasco toma um gol, com erro de saída de bola. O gol que o Vasco sofreu contra o Corinthians, um gol foi um erro de passe do Jair e um outro gol foi uma bananada de Léo Jardim e João Vitor, o terceiro gol. Ridículo aquele terceiro gol. Fora aqui, todos os gols do Corinthians foram erros, né? Um gol que o João Vitor tenta achar uma bola no alto, o Memphis dá de peito pro Yuri Alberto fazer o gol, o outro gol, o Memphis sozinho dentro da área, então assim, foi uma patetada só aquele jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Erros defensivos. Jogo contra o Sport agora, um erro defensivo, gol contra do Hugo Moura. E o jogo contra o Ceará ontem, o que aconteceu com o João Vitor e no primeiro gol e com o Lucas Freitas no segundo foi um absurdo. Olha o primeiro gol. E a gente vai fazer questão de analisar apenas o jogo de ontem, lance a lance, que é algo mais recente. Primeiro gol, olha o que o senhor João Vitor faz, meu amigo. A bola, ela é alçada, o Ceará, ele dá um chutão. Nesse momento da partida, o Vasco era completamente superior. E aí, é uma bola alta, sob o controle do João Vitor. O João Vitor, ele podia recuar pro Léo Jardim com força. O João Vitor podia dominar no peito e sair jogando. O João Vitor podia fazer tudo, menos o que ele fez. Porque ele joga a bola errada, a bola para na esquerda de um jogador que é canhoto e ele acha o Pedro Raul na área. Então, é um erro do João Vitor de ter feito essa cagada e é um erro também até do, assim, com todo respeito, é um erro até do próprio Lucas Freitas, tá? Que, a partir do momento que ele viu o João Vitor errando, era para ele ter um tempo de reação um pouquinho maior e correr mais para tirar o Pedro Raul da jogada. Mas não vou imputar esse lance aqui em cima do Lucas Freitas não, porque foi um erro grotesco do senhor João Vitor. Erro defensivo. E o segundo gol, meu amigo, é um gol que, na minha opinião, é um erro tático. É um erro estrutural. É um erro que eu posso colocar a culpa no técnico Fábio Carille. Começando com o sistema defensivo do Vasco está todo bagunçado. No início da jogada a gente vê o Jair lá na linha do meio campo, no círculo central. Aí a gente vê o Lucas Freitas à frente do Hugo Moura, sendo que o Lucas Freitas é zagueiro, jamais ele deveria estar nessa posição. Aí a gente vê o Hugo Moura bem atrás do Lucas. Aí a gente vê o João Vitor aberto pelo lado direito. A gente vê o Paulo Henrique e o Lucas Piton fazendo a posição como de 2 zagueiros. Tá tudo bagunçado no sistema defensivo do Vasco. Paulo Henrique e o Piton, nessa visão tática, eles estão como 2 zagueiros. O João Vitor tá como lateral.
E o Hugo Moura e o Lucas Freitas, eu não tô entendendo nem o que tá acontecendo aí na imagem. O Vasco está mal postado no seu campo defensivo. O Ceará puxa contra-ataque. Lucas Freitas, ele tenta dar o bote como um volante, erra, não consegue dar o bote. E o que ele simplesmente faz? Ele vira de costas e vai correndo para o sistema defensivo. Sendo que se você olhar a área, se você observar a área tem o Lucas Piton, Paulo Henrique, o João Vitor e o Hugo Moura recompondo. A área vai ter 4 jogadores do Vasco contra apenas 2 jogadores do Ceará. O Vasco estava em superioridade numérica. Não tinha necessidade do Lucas Freitas dar esse pique para dentro da área. Porque o Vasco já era superior. E aí o Lucas Freitas larga o jogador do meio-campo, que era para ser uma responsabilidade do Hugo Moura. Entretanto, pelo fato do Hugo Moura estar marcando a área porque o Lucas Freitas não está, esse jogador fica sozinho. E aí o Lucas Freitas, ao invés de ir nele, deixa. E aí o que acontece? O jogador tem total liberdade para cruzar. E o Lucas Freitas, que era para estar marcando o Pedro Raul, não está marcando porque está completamente perdido no lance. Então, assim, erros bobos, cara. Erros bobos de um time mal estruturado, de um time mal postado, de um time mal organizado. Então, sim, a gente tem que colocar a culpa no João Vitor pelo erro individual? Tem. Temos que colocar culpa no Lucas Freitas pelos erros? Tem. Mas esse lance mostra nitidamente como o erro também é do técnico Fábio Carille, que é um time mal organizado, gente. Parece que é um time que não treina. Um time que treina, ele não pode cometer erros assim. Erros assim, a gente pode ver numa pelada, num futebol de domingo, num futebol com um churrascão com os amigos, que não tem posição fixa, que o zagueiro vai para ataque, que o lateral vai para o meio, que o volante vai para o gol. Agora, num jogo sério de primeira divisão de Campeonato Brasileiro, você não pode ver um zagueiro saindo da zaga, indo marcar como se fosse volante, e aí troca de posição com o volante vai para a área, do nada troca tudo. Meu amigo, uma bagunça generalizada no Vasco. E aí isso dá brecha para que, por exemplo, o Vascaíno comece a pedir Manuel Capasso. Eu não acho que o Capasso é craque, eu vou sempre falar sobre isso aqui nos meus vídeos. Eu não acho que o Capasso é craque. Eu acho que o Capasso é um bom jogador. Não à toa, ele foi eleito um dos melhores zagueiros do futebol paraguaio da temporada passada. É um bom jogador. Mas o momento atual, né, de um sistema defensivo do Vasco tão ruim, faz com que o vascaíno tenha saudade de um Capasso, que é um jogador que infelizmente nem teve a oportunidade de mostrar o seu futebol aqui no Vasco. O vascaíno hoje sente saudade desse zagueiro argentino. E o zagueiro argentino sabe disso. Não à toa, ontem nas redes sociais postou uma imagem com a camisa do Vasco, nitidamente mostrando que também está com saudade do Vasco. Capasso foi um jogador que rejeitou várias propostas, várias ofertas para sair, mas quer ficar. O objetivo dele é permanecer no Vasco da Gama. Então, assim, essa é a situação. Um Vasco bagunçado. Tá esquisita essa situação do Vasco da Gama. O negócio não tá legal. E a minha opinião é, hoje o técnico Fábio Carille está completamente perdido. Mais perdido do que estava anteontem. Porque, após a partida, ele deu essa declaração aí que eu vou passar na imagem a vocês. Novamente, porque a gente já mostrou no Acorda Vascão. Entretanto, vale a pena passar aqui de novo. Se liga só. O que mais me incomodou foi a postura do nosso time. Né? A gente tem que saber onde nós estamos e respeitar onde nós estamos. Uma postura muito ruim. Melhoramos um pouquinho no segundo tempo, mas o primeiro tempo, principalmente, uma postura muito ruim, um jogo lento. Não tratamos o jogo como uma decisão, como tem que ser o Campeonato Brasileiro. Toda rodada tem que ser uma decisão. Perder faz parte, mas da forma que perdeu, isso me incomoda demais. Né? Então, repetindo, um pouquinho que a gente melhorou, um pouquinho. Não melhoramos muito também, não. Já fez um segundo tempo melhor. Mas o primeiro tempo me incomodou demais a postura. E repetindo, o nosso respeito por essa agremiação, por essa equipe, ela tem que ser muito maior, a gente tem que fazer mais dentro de campo. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente para dar um recadinho a vocês, tá? Coisa rápida. O canal do Gigante Vasco agora tem um novo canal, o Bastidores do Gigante Vasco. Qual é o objetivo desse novo canal para você aí, amigo vascaíno? É simplesmente trazer um conteúdo novo, tá? Como, por exemplo, ontem a gente fez um pós-jogo lá, de 6 minutinhos, algo que não tem aqui no nosso canal. Além disso, lá também nesse canal Bastidores do Gigante Vasco, a gente vai estar colocando as entrevistas coletivas, as zona mistas. Já estará aparecendo aqui, ó,
toda a entrevista coletiva parte a parte em corte do técnico Fábio Carille. Então por lá você terá um conteúdo muito legal e interessante, algo que não vê aqui no canal do Gigante Vasco. Então, para você ter sempre o melhor acesso aos conteúdos do Vasco, siga lá essa página. Se inscreva no novo canal Bastidores do Gigante Vasco. O link estará aqui na descrição, tá? Vamos chegar ainda hoje a essa marca dos 100 inscritos para fazer com que esse canal também cresça e a gente possa sempre entregar o melhor conteúdo para você. Show? E agora, fiquem aí com o vídeo. Meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras do técnico Fábio Carille. Botando a culpa completamente no time do Vasco. Fábio Carille, ele tira a responsabilidade de si na entrevista coletiva e coloca a responsabilidade para cima do grupo. E qual é a situação dessa frase? O Carille, ele foi muito abraçado por esse atual elenco. A gente pode reclamar de tudo desse grupo. Entretanto, algo que esse grupo mostrou era uma união bem interessante, bem legal. O grupo a todo momento demonstrou para o torcedor que estava unido. E essa união do grupo demonstrava uma força que, infelizmente, né, porque o vascaíno ele tinha uma ideia já com relação ao técnico Fábio Carille, mas a movimentação desse grupo deu a seguinte resposta para o torcedor. Olha só, vocês têm a opinião de vocês com relação ao Carille, mas nós estamos fechados com ele. Esse foi o recado do grupo para a torcida. E a torcida entendeu esse recado. A torcida entendeu esse recado. E aí o Fábio Carille faz, sabe o que ontem, na entrevista coletiva? Ele pega tudo isso que o grupo fez por ele, ele pega toda essa união que o grupo demonstrou estar com ele, e ele joga fora. Então talvez a única coisa que sustentava o Fábio Carille no comando técnico do Vasco, direta e indiretamente, né? Indiretamente por conta, é claro, da pressão do torcedor, que acaba dando uma esfriada por conta dessa união que o grupo mostrou com o Carille, e diretamente até por conta da diretoria. Imagina o Pedrinho olhando para dentro do dia a dia do Vasco, no CT Moacir Barbosa, e entender, caraca, esse grupo tá fechado com o Carille, e se eu tirar o Carille daqui, esse grupo pode rachar. E aí o Carille pega tudo isso e ele joga por terra. Faz uma cagada só. E a informação que nós temos a trazer aqui a vocês, nesse Fala Gigante, meu amigo vascaíno, é que essa declaração de Fábio Carille não caiu nada bem sobre os jogadores após a partida. Foram palavras que não caíram bem no elenco. Jogador de futebol, meu amigo vascaíno, é uma coisa muito complicada. É uma espécie de fato rara. Raríssima. Você tá junto com ele, eles vão estar junto com você. Agora, se você decepcioná-los, pode ter certeza que o amor acaba rapidinho. E as palavras de Fábio Carille, tirando a responsabilidade da derrota de si, tentando se livrar da culpa de uma derrota onde ele tem culpa, não caiu nada bem dentro do vestiário Cruz Maltino após a derrota para o Ceará. Hoje o clima, de acordo com informações, não é bom. Hoje esse elenco que estava muito unido com o Fábio Carille começa a enxergar o técnico de uma outra forma. E sábado temos uma decisão contra o Flamengo dentro do Maracanã. A minha pergunta é, o que irá acontecer? Como será esse Vasco da Gama e Flamengo? É algo que, pelo menos a mim, me preocupa demais. Me preocupa demais. E é uma questão bem difícil. Fábio Carille está conseguindo acabar com a única coisa que talvez ainda o mantinha no comando técnico da equipe. Qual é a sua opinião sobre o treinador? Eu, na minha opinião, o homem está completamente perdido e a contagem é mais do que nunca regressiva. É o que eu sempre falei aqui com vocês. Fábio Carille é um técnico demitido em exercício. Todos sabemos que breve ele vai ser demitido. É só de fato uma questão de tempo. Show? Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, tá? Dessa quarta-feira. Já eu estarei aqui de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. Como eu sempre falo aqui no canal, saudações, Vasco!